Sejam bem-vindos ao canal do professor Diogo André, o canal que a gente fala de logística porque nós amamos a logística. Turma, na aula de hoje vamos falar aí sobre os modais de transportes. Quantos existem e onde é que eles podem atuar e quais são as agências reguladoras e quem é responsável aí pela manutenção da infraestrutura. Show de bola? Então vamos lá, né? É uma aula rapidinha hoje, é só questão de classificação, então é muito simples, né? Então aí, os modais de transporte, existem, né? 5 modais de transporte, tá? Existem 5 modais, os modais que existem são 5, né? Modais, modalidade, tipos de transportes, né? Modalidade, modal. Modal já é a palavra resumida de modalidade, né? Mas aí vocês podem também ouvir falar em tipos de transporte, tá? Onde eles vão atuar aí. Vão ter transporte terrestre, vão ter transporte aquaviário, transporte aéreo, transporte dutoviário, né? Então aí a gente vê que até o momento isso aí a gente atua em todas as esferas, né? Então vamos lá. O transporte terrestre, né? O transporte terrestre. Quais são os modais, né? Quais são os modais do transporte terrestre? Show de bola, pessoal. Então aí, de antemão, os modais de transportes, eles vêm evoluindo, né? Ao longo do tempo. E desde a sua criação, da criação do primeiro modal de transporte, até os atuais, eles vêm sofrendo as suas evoluções, né? Então não quer dizer que o transporte rodoviário, quando ele surgiu lá no início, ele seja o mesmo transporte rodoviário de hoje, né? Claro que não. Os veículos eles evoluíram, né? Como em todas as outras esferas, né? Mas vamos lá, vamos classificar, né? Vamos classificar o transporte terrestre. O transporte terrestre, nós vamos ter o transporte rodoviário, através de rodovias, através de vias, né? As rodovias, essas rodovias aí que podem ser estaduais ou federais, né? Que entra lá nas rodovias federais, que a aula que nós já vimos aí, que é com relação à classificação das BRs, né? Longitudinal, transversal, diagonal, ligação, tá? E que é relacionado à classificação, por onde trafegam, né? E pelas rodovias estaduais, né? São aí as MA, as PA, as RJ, as SP da vida, né? Então, transporte rodoviário. Tranquilo? Então, no transporte terrestre, nós vamos ter o transporte rodoviário. E para completar o transporte terrestre, nós vamos ter aí o transporte ferroviário. Tá? Transporte ferroviário. As agências, né? A agência que regula. A agência que regula o transporte rodoviário e o ferroviário é a ANTT, tá? Que seria a Agência Nacional do Transporte Terrestre, tá? A ANTT então regula aí o transporte rodoviário e ferroviário. Agência Nacional do Transporte Terrestre. Professor, mas eu já olhei em algum lugar alguma coisa relacionada à NTF. Tá? A NTF, pessoal, não é uma agência, tá? A NTF é uma associação. Associação Nacional do Transporte Ferroviário. Tá? Hoje aí praticamente 100% das ferrovias brasileiras, ferrovias nacionais, né? Hoje 100% das ferrovias nacionais são operadas aí por concessionárias, né? Então as rodovias elas foram concedidas no final dos anos 90 e por 25 anos, renováveis por mais 25 anos, né? Então algumas podem ter sido 20, outras podem ser 30, mas aí a gente depois vê uma aula específica aí para relacionada à privatização do setor ferroviário, né? Mas, enfim, no transporte
terrestre, nós vamos ter o transporte rodoviário e o transporte ferroviário. Show de bola? Aí é regulamentado pela ANTT. No transporte aéreo, né? No transporte aéreo nós vamos ter aí a ANAC, tá? O transporte aéreo, a transporte aeroviário. Aí nós vamos ter aí a agência reguladora vai ser a Agência Nacional do Transporte, Agência Nacional de Aviação Civil, tá? Então aí a gente vai ter para o transporte aéreo a Agência Nacional Civil, tá? Show de bola? E só com detalhe, a gente tem de fiscalização de polícia, né, nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária, né? Tranquilo? Aí na questão do espaço aéreo brasileiro, aí nós vamos ter aí a FAB, né? A Força Aérea Brasileira, que inclusive em alguns poucos países do mundo as torres são controladas pelos militares, né? No caso da agência aqui, a questão do controle das torres aí são controlados pelos militares. Aí na questão da Força Aérea Brasileira. Show de bola? Então aí falando do transporte terrestre e do transporte aeroviário, né? Aí nós vamos ter também o transporte aquaviário, tá? Transporte aquaviário aí que são aí realizados em águas, né? Aí pode ser o transporte marítimo, tá? O transporte marítimo, o transporte fluvial dos rios, né? E também o transporte aí em lagos, né? Então a gente percebe então que o transporte aquaviário ele pode ocorrer em três locais diferentes, né? Nos mares, nos rios e nos lagos navegáveis, tá? Aí só para dar detalhe, o transporte marítimo ele pode ser o transporte marítimo de longo curso, né? Quando realizado entre países diferentes, saindo do Brasil, indo para a China, saindo do Brasil, indo para os países da Ásia, né? Saindo do Brasil, indo para a Europa, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos. Digo Brasil, pessoal, saindo do Porto de Itaqui, saindo do Porto de Santos, saindo do Porto de Salvador, do Porto de Tubarão, Paranaguá, Suape, tá? Vila do Conde. Então aí estão saindo desses portos nacionais e estão indo para portos em outros países, então navegação de longo curso, né? E essa navegação também ela pode ser de cabotagem, né? Navegação realizada entre portos brasileiros, né? Portos na mesma costa, saindo aí do Porto de Santos, indo para o Porto do Itaqui, saindo do Porto do Itaqui, indo para o Porto de Suape, saindo do Porto de Santos, indo para o Porto de Tubarão. Então aí navegação realizada na mesma costa, tá? Erradamente, mas o pessoal também costuma chamar aí navegação de cabotagem, de grande cabotagem. Navegação realizada aí entre o Brasil e a Argentina, Brasil e Chile, Brasil e Uruguai, tá? Navegação realizada na mesma costa, tá? Então, navegação de grande cabotagem, tá? O pessoal também usa esse termo também, porque termina utilizando a mesma costa, né? Mas o certo seria chamar navegação de longo curso, porque envolve outros países. Mas algumas pessoas também consideram a questão da navegação de grande cabotagem. Tá? Então, transporte terrestre, transporte aéreo e o transporte aquaviário. O transporte aquaviário aí, a agência reguladora vai ser a ANTAC, Agência Nacional do Transporte Aquaviário. Tá? E a gente vai ter também o transporte dutoviário, tá? O transporte dutoviário. Aí o transporte de combustível, de gasolina, diesel, petróleo, transporte aí de soja, transporte de gás, de óleo, minério, tá? Que aí é através pode ocorrer também através dos dutos, né? Que é a questão das dutovias, tá? A agência reguladora aí nesse caso aí pode ser a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, quando dá fiscalização aí
combustível, petróleo, gás, diesel. Então, quando esteja envolvido dessas questões. Beleza? Então, a gente viu aí que existem, então, 5 modais de transporte, né? Aí, terrestre, aéreo, aquaviário, né? Aí, desses aí que a gente vai ver que eles se classificam: terrestre, rodoviário e ferroviário. Aéreo, certo? O aeroviário, o aquaviário, marítimo, tá? Marítimo, lagos e rios, e o dutoviário. Show de bola? Então são 5 os modais de transporte: aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário. Tá? Então esses são os 5 modais de transporte e as agências: Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transporte Aquaviário e a Agência Nacional do Petróleo. Tá? Então são 5 modais de transporte e 4 agências. Show de bola, pessoal? Então, esses aí são os modais de transporte e suas classificações e as suas agências reguladoras. Show de bola, turma? Então, qualquer dúvida, pergunta aqui pra gente, curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso vídeo. Valeu, turma. Abraço e até o próximo vídeo.